Pronto? Bacana, vamos lá. Muito bem-vindos, muito boa noite. Mais uma live nossa. Hoje, excepcionalmente, na terça-feira. Já tem um tempinho aí que a gente não se vê. Na verdade, demos um pequeno intervalo na semana passada. Foi uma pequena semana de recesso. E voltamos com o nosso projeto Estude com o Autor, lá da editora Juspório. Mais uma vez eu vou dar continuidade na abordagem dos capítulos do nosso curso de Direito Processual Penal, à luz aí inclusive do pacote anticrime, e teremos o nosso desafio de hoje abordando 3 capítulos do nosso curso. O capítulo 25, o capítulo 26 e o capítulo 27. Também senti falta aí, do nosso encontro na aula passada, mas agora vamos seguir o nosso caminho até concluir todos os capítulos do nosso curso de processo penal. Beleza? Estou fazendo só aqui essa apresentação para esperar vocês chegarem e começar a formular uma abordagem importante. Só que eu quero fazer um pequeno parêntese, ainda em homenagem a uma discussão da última aula nossa acerca do capítulo de prisões, quando mais uma vez voltaram ao tema sobre o tempo máximo de duração da prisão preventiva. Quero frisar novamente que prisão preventiva não tem prazo máximo de durabilidade. A prisão preventiva perdura no tempo enquanto ela for necessária, e a necessidade é medida pela presença das suas hipóteses de decretação. Se elas desaparecem, a preventiva é revogada. Se elas reaparecem, a preventiva pode ser redecretada. A peculiaridade do pacote anticrime, importante frisar, em homenagem à minha última live com vocês, é o parágrafo único introduzido no artigo 316 do CPP, entabulando o que eu venho chamando de direito ao não esquecimento. Vale dizer, o que isso significa, Nestor? Em última análise, ora, o juiz está obrigado a revisitar o conteúdo do mandado a cada 90 dias. E sendo o caso de manter o sujeito preso, o juiz deve ressignificar a prisão. Ele está obrigado a remotivar e, por consequência, ele se comporta de ofício. Se ele não o fizer, a prisão é ilegal e, como toda e qualquer prisão ilegal, deve ser relaxada. Beleza? Tudo bem? Então, com isso, veja, eu fecho a abordagem em homenagem à nossa última aula. Eu vou desabilitar os comentários, até para não travar, como costumamos fazer. E começaremos agora, efetivamente, com o tema da live de hoje. Nossa live de hoje vai abordar liberdade provisória, vai abordar as medidas cautelares distintas da prisão e vai começar a abordar o tema procedimentos. Vale dizer, capítulos 25, 26 e 27 do nosso curso de processo penal. O capítulo 25, ele trata precisamente do tema liberdade provisória. Eu começo o capítulo 25 lá na página 1169. E no tema liberdade provisória, é fundamental uma compreensão para que eu comece a organizar as ideias nessa terça-feira à noite. Se a prisão é uma doença, é necessário detectarmos o remédio. E estudamos na live passada 3 prisões sem pena: a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Me permite fazer um diagnóstico. Quando a prisão em flagrante é ilegal, ela será relaxada. Já se a prisão em flagrante é legal, ora, o juiz poderá conceder ao sujeito liberdade provisória. Eu sequer defini o que é liberdade provisória, mas estou fazendo aqui a confrontação entre a doença, que é a prisão, e o remédio, que é o Instituto Libertador. Prisão em flagrante ilegal, relaxamento. Prisão flagrante ilegal, liberdade provisória. Em outro prisma, se é decretada uma prisão preventiva, quando a prisão preventiva é ilegal, ela deve ser relaxada. Toda e qualquer prisão ilegal merece relaxamento. Agora, se a prisão preventiva é legal,
mas passa a ser desnecessária, ela deve ser revogada, à luz do artigo 316 do CPP. Por outro lado, quando eu me reporto à prisão temporária, a prisão temporária, ainda em homenagem à nossa última live, é a única prisão cautelar que tem prazo máximo de durabilidade. A prisão temporária dura 5 dias, prorrogáveis por mais 5, nos crimes comuns, e 30 dias prorrogáveis por mais 30, nos crimes hediondos e assemelhados. Ora, se uma prisão temporária é ilegal, ela deve ser relaxada. Agora, se a prisão temporária é legal, ela se auto-revoga pelo decurso do tempo. Inclusive, a lei de abuso de autoridade, ela promoveu uma inserção, ora, situação novíssima, no artigo 2º da lei de prisão temporária, dizendo que o mandado de prisão temporária deve fixar o dia em que a prisão estará exaurida, o dia em que a prisão temporária se encerra. Então a temporária se auto-revoga pelo decurso do tempo. E a libertação do sujeito independe da expedição de alvará de soltura. Portanto, prisão flagrante, preventiva ou temporária, se elas são ilegais, relaxamento. Agora, e se elas forem legais? Para prisão em flagrante, eu vou conceder liberdade provisória. Para prisão preventiva, eu vou requerer revogação. E para prisão temporária, ela se auto-revoga pelo decurso do tempo, porque prisão temporária tem prazo de duração prefixado na lei. Então você vai perceber, entrando agora a fundo no capítulo 25 do curso de processo penal, que a liberdade provisória é um instituto que permite a libertação daquela pessoa que foi presa em flagrante legalmente, desde que mantê-la no cárcere não se faça necessário. Agora, a liberdade provisória, e aí eu avanço no capítulo 25, liberdade provisória, à luz do artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal, que eu cito aqui na página 11.170, o artigo 5º, inciso 66 da Constituição, ele me permite dizer o seguinte: liberdade provisória é o gênero, do qual são espécies a liberdade provisória sem o pagamento de fiança e, no outro prisma, a liberdade provisória mediante fiança. Então, fiança é espécie do gênero liberdade provisória. A liberdade provisória é como esse instituto que permite libertar o sujeito que foi preso em flagrante legalmente. E aí viria a pergunta: mas Nestor, afinal de contas, você poderia separar a liberdade provisória sem fiança da liberdade provisória mediante fiança? Eu não só posso, mas eu devo. E me permite aqui fazer um desabafo. Em 1977, há 43 anos atrás, o Código de Processo Penal foi reformado e vivemos até hoje, há 43 anos, com o seguinte paradoxo: liberdade provisória sem fiança no Brasil é mais fácil de ser obtida do que a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. Então, a regra no nosso país é a liberdade provisória sem fiança. E é exatamente por isso que eu começo trabalhando com a liberdade provisória sem fiança primeiro, na página 1171. Liberdade provisória sem fiança, olha como é simples, é o direito de permanecer livre. Liberdade provisória não é favor, é o direito de permanecer livre, mesmo capturado em flagrante legalmente, sem precisar apresentar nenhuma contraprestação financeira e desde que atendidos os requisitos legais. Então, eis a lógica, é um instituto que é traduzido num direito. O direito de permanecer em liberdade, mesmo capturado em flagrante legalmente, sem precisar pagar nada e desde que atendidos os requisitos legais. Você vai dizer: mas Nestor, ainda está muito abstrato. Afinal de contas, quem é que tem direito de ser libertado, mesmo capturado em flagrante legalmente? Essa liberdade usualmente será concedida na própria audiência de custódia que eu abordei na última live.
Quais são as situações que vão autorizar a concessão de liberdade provisória sem fiança? São duas. Veja como a primeira é razoável e que eu começo a abordar aqui na página 1172. Tem direito ao instituto o sujeito que agiu amparado por qualquer excludente de ilicitude. Então olha como é simples. Quem agiu em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento de um dever legal, ora, mesmo capturado em flagrante legalmente, vai ser libertado sem pagar nada. Vai ser libertado porque tem direito de usufruir da liberdade provisória sem fiança. Onde é que temos essa previsão? Eu faço o primeiro post-it da aula no artigo 310, parágrafo 1º do CPP. O artigo 310, parágrafo 1º do Código, é que garante a liberdade provisória sem fiança para o sujeito que agiu amparado por um excludente de ilicitude. Me permite um desabafo. Da forma como o Código de Processo Penal está redigido até hoje, quem vai conceder essa liberdade provisória sem fiança é o juiz. O que é que se queria? Que a liberdade provisória sem fiança, quando o sujeito fosse flagrado, mas estivesse agindo amparado por excludente de ilicitude, fosse conferida pelo delegado. Atenção redobrada àqueles que vão prestar concurso para delegado. Esse desejo não vingou. Hoje, quem concede liberdade provisória sem fiança, quando o sujeito atua amparado por excludente de ilicitude, é o magistrado, à luz do artigo 310, parágrafo 1º. E nessa hipótese, o juiz vai compromissar o sujeito, compromissá-lo a comparecer a todos os atos da persecução penal para os quais ele for convocado. Percebeu? É a primeira situação de cabimento da liberdade provisória sem fiança, pautada no 310, parágrafo 1º do Código do Processo. Mas nós temos uma segunda hipótese que é muito mais lógica do que jurídica na minha percepção. Quem é que ainda tem direito, Nestor, à liberdade provisória sem fiança? Vê se faz sentido, rememora um pouco a lógica da matéria, incorpora a lógica da matéria. Eu fui capturado em flagrante legalmente. O auto de flagrante foi homologado pelo juiz. Na audiência de custódia, se o sujeito preencher os requisitos da prisão preventiva, converteremos a prisão em flagrante em prisão preventiva. Beleza. Mas faça a leitura inversa. E se eu fui preso em flagrante legalmente, mas não preencho os requisitos da preventiva? Eu tenho direito de gozar de liberdade provisória. Eu vou ser libertado e não preciso pagar nada. Então a segunda hipótese de cabimento de liberdade provisória sem fiança, olha o post-it, está no artigo 321 do CPP. Artigo 321 do Código de Processo Penal. O sujeito que é preso em flagrante legalmente, mas não preenche os requisitos da preventiva. Porque se preencher, o flagrante é convertido em preventiva. E se não preencher, conceda a liberdade provisória. Liberta a pessoa e ela não precisa pagar nada para ser libertada. Percebeu? Ora, aí estão as duas situações de cabimento de liberdade provisória sem fiança. Uma prevista no parágrafo 1º do artigo 310 do Código e a segunda prevista no artigo 321 do Código de Processo Penal. Qual é a grande sacada, a grande cachaça para você respirar? Quando o juiz concede liberdade provisória sem fiança, ele pode impor cumulativamente medidas cautelares outras. O juiz pode determinar que o sujeito não frequente determinados lugares. O juiz pode definir que de noite, nos finais de semana, ele não saia de casa, agora na pandemia até fica fácil. O juiz pode determinar que ele ande de tornozeleira eletrônica. Então, eu tenho a possibilidade de impor cumulativamente medidas cautelares outras. É o que eu sinalizo aqui na página 1173.
Eis a lógica. E essas outras medidas cautelares você extrai do artigo 319 do Código de Processo Penal. Bacana. Só que, qual é o parêntese que eu faço? Talvez um dos elementos mais importantes na nossa live dessa terça-feira à noite. A liberdade provisória sem fiança, ela é tolerada, inclusive, para crimes extremamente graves que são inafiançáveis. Calma, é isso mesmo, eu vou bater nessa tecla até quebrá-la e você vai ter tranquilidade na interpretação. Porque a nossa Constituição Federal, ela cometeu uma impropriedade técnica imperdoável. A Constituição Federal, ela vedou fiança para 3 situações. Veja se isso lhe é familiar. Na Constituição Federal, vedamos fiança para o racismo, vedamos fiança para os crimes hediondos e assemelhados, e vedamos fiança para ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Então a vedação da fiança, ela está no artigo 5º, inciso 42, 43 e 44 da Constituição. Mas alguns diriam, porra, Nestor, você está falando de liberdade provisória sem fiança. Eu sei, de idiota só tem uma cara. Calma. A Constituição Federal vedou fiança para essas hipóteses, mas não vedou liberdade provisória sem fiança. Quem é que começou a vedar liberdade provisória sem fiança para essas infrações inafiançáveis? O legislador ordinário. Só que essa matéria foi parar no Supremo. E sabe o que o Supremo Tribunal Federal fez? Genial. O Supremo disse assim: o legislador ordinário não pode vedar peremptoriamente liberdade provisória para um tipo de crime, porque o Congresso Nacional estaria se intrometendo em atividade típica do Poder Judiciário. Quem tem que analisar se a liberdade é ou não pertinente para um caso concreto é o juiz. E o Supremo, então, declarou a inconstitucionalidade das leis ordinárias que vedavam peremptoriamente liberdade provisória para alguns delitos. Então, o Supremo fez isso com a lei de crimes hediondos. Eu sei que isso arranha no ouvido, mas eu tenho que dizer assim numa live: os crimes hediondos são inafiançáveis, porque isso está no artigo 5º da Constituição Federal. Isso é cláusula pétrea. Mas eles comportam liberdade provisória sem fiança. É isso mesmo. É inafiançável, mas admite liberdade provisória sem fiança. Basta você consultar, só pegando mais um post-it, basta você consultar o artigo 2º, inciso 2 da Lei de Crimes Hediondos. O artigo 2º, inciso 2 da Lei 8072 de 90, a Lei de Crimes Hediondos. Eles são inafiançáveis, mas admitem liberdade provisória sem fiança. O Supremo fez a mesma coisa com o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento chegou vedando liberdade provisória para uma série de crimes graves previstos no Estatuto. O que o Supremo fez? Essa previsão é inconstitucional, porra. Por que inconstitucional? O legislador ordinário não pode vedar peremptoriamente liberdade provisória, porque quem tem que analisar se a liberdade é ou não pertinente para o caso concreto é o juiz. E aí o Supremo declarou a inconstitucionalidade de tais previsões do Estatuto do Desarmamento. O Supremo fez a mesma coisa com a Lei de Drogas. O artigo 44 da Lei de Drogas, da Lei 11.343 de 2006, vedava peremptoriamente liberdade provisória para traficante. O que o Supremo fez? Epa, isso é inconstitucional. Tráfico é inafiançável, mas comporta liberdade provisória sem fiança. Eu sei que parece ilógico, parece um entendimento entorpecido, desculpem aí a comparação, mas você tem crimes que são inafiançáveis, mas que admitem liberdade provisória sem fiança. Esse é o entendimento do Supremo. E aí eu faço um parêntese. Eu breco a live agora para falar do quê? Do bendito ou do demonizado pacote anticrime. E anota isso aqui, ó, pode tatuar no braço.
parágrafo 2º do artigo 310 do CPP. No tema liberdade provisória sem fiança, o parágrafo 2º do artigo 310 do CPP é o que vão explorar para você com mais rigor e intensidade. Por quê? O que o Congresso fez com o pacote anticrime? Vê se tem sentido isso acontecer no ano de 2020. Vem o parágrafo 2º do 310, trazido pelo pacote anticrime, e diz assim: não cabe liberdade provisória se o sujeito é reincidente, se o sujeito integra organização criminosa armada ou milícia, ou se ele foi flagrado portando arma de fogo de uso restrito. É o que está no parágrafo 2º do artigo 310, introduzido pelo pacote anticrime. E esta previsão, esta malfadada previsão, é inconstitucional, porra! Porque o pacote anticrime rasgou tudo que o Supremo Tribunal Federal já vinha dizendo. Então, isso aqui é um absurdo. Não, por favor, doutor, que eu seja empático a esse tipo de delito. São delitos gravíssimos. Só que essa não podia ser a técnica legislativa, porque a história tem que ensinar alguma coisa. Cadê a segurança jurídica? Se o Supremo já disse diversas vezes nos últimos 10 anos que o legislador ordinário não pode vedar peremptoriamente liberdade provisória, porque isso ofende a separação de poderes. Ora, com que cargas d'água vem o pacote anticrime e constrói o parágrafo 2º do artigo 310? Isso é inconstitucional. Então o Supremo vai ter que se manifestar a respeito. Mas hoje, durante o ano de 2020, é fundamental você ter atenção. A principal vedação, a liberdade provisória, está aqui no parágrafo 2º do 310. E ele será cobrado em qualquer avaliação a que você vai se submeter. Não cabe liberdade provisória para o reincidente, não cabe liberdade provisória para o integrante de organização criminosa armada e de milícia, e para o sujeito que é flagranteado portando arma de fogo de uso restrito. Uma involução sistêmica. Por que, Nestor? Porque não deveriam ter vedado peremptoriamente. Se esses criminosos, se esses sujeitos merecem ficar presos, é porque eles precisam preencher os requisitos da preventiva. Não adianta vedar peremptoriamente liberdade provisória, porque se o sujeito não preenche os requisitos da preventiva, ele tem que ser libertado. Se ele preencher, prenda. É assim que funciona. Essa é a lógica processual. Desaprenderam a técnica com esse famigerado parágrafo 2º do artigo 310. Beleza? Tudo bem? Agora, eu avanço no capítulo de liberdade provisória, eu saio da liberdade provisória sem fiança e começo a trabalhar lá na sequência com a liberdade provisória mediante fiança. Lá na página 1180, eu começo a falar da fiança. Vou começar a falar de dinheiro, a corda. Por quê? Não confunda fiança com liberdade provisória mediante fiança. Não confunda a criatura com o criador. Ora, fiança, a palavra fiança, isso caiu num concurso do Ministério Público, eu achei genial. Porque a palavra fiança, ela vem, não é vaidade acadêmica minha não, de fidare, confiança na palavra. A palavra depositada para que alguém seja libertado. E a palavra hoje no Brasil vale o quê, infelizmente? Nada. A confiança na palavra se esvaiu. E aí hoje a fiança, da forma que está montada no código, questão dissertativa do Ministério Público, é sinônimo de cavere. O que é cavere, Nestor? Caução. A fiança é uma prestação pecuniária para que o sujeito seja libertado. Então, ora, se a fiança hoje é expressão de cavere, não é mais confiança na palavra, e sim confiança no capital, no dinheiro. O que é liberdade provisória mediante fiança? Vê se faz sentido. É o direito de permanecer livre, mesmo capturado em flagrante legalmente. Agora, prestando uma contra-referência financeira
Então temos aqui uma contraprestação pecuniária e desde que atendidas as obrigações, olha agora, dos artigos 327, 328 e 341 do CPP. As obrigações para quem presta fiança estão nos artigos 327, 328 e 341. Vale dizer, eu vou ser libertado pagando e ainda tenho que me submeter a inúmeras obrigações dos artigos 327, 328 e 341. Então a fiança é um instituto pesado, anacrônico e que ainda hoje continua na vertente de estudo. Mas eu vou lhe mostrar as pouquíssimas vantagens da existência da fiança no ordenamento. Então eu saio do conceito e agora quero trabalhar com a legitimidade. A legitimidade para pagar a fiança é de qualquer pessoa. Qualquer um pode pagar a fiança em favor de outrem. Mas o que o nosso concurso vai explorar é a legitimidade para arbitrar a fiança. Porque liberdade provisória sem fiança, quem vai conceder é o juiz. E enquanto você espera o juiz deliberar, você fica preso. Imagine o sujeito que foi capturado em flagrante. O auto de flagrante chega na mão do juiz em até 24 horas e nas 24 horas subsequentes marca audiência de custódia. Você vai ficar encarcerado pelo menos 48 horas. Meu amigo, 48 horas preso, ora é sinônimo de uma eternidade. Nessas 48 horas você pode ser assassinado, violentado sexualmente, contrair alguma doença gravíssima, ser extorquido, ser obrigado a se filiar a uma facção criminosa, com a seguinte lembrança: se filiar à facção criminosa é indissolúvel, mas parece o casamento do século passado, não tinha divórcio. Você não consegue se desfiliar. Então, estar momentaneamente no cárcere e ser compelido a ser filiado a uma facção criminosa, isso compromete não só a sua vida, isso compromete a sua existência, a sua família. E só quem vivencia isso é que sabe. Então, enquanto na liberdade provisória sem fiança, a única autoridade que delibera é o juiz, na fiança o delegado pode arbitrar. E o delegado pode arbitrar fiança em crime com pena máxima de 4 anos, de até 4. Essa é a grande vantagem. Porque se o crime é afiançável e o delegado é legitimado a arbitrar a fiança, o delegado arbitra a fiança na hora. Eu pago e não piso no xadrez. Eu não entro no cárcere. Por isso que, na embriaguez ao volante, você ouviu isso 1000 vezes. Não beba e dirija, porque se você beber e dirigir vai ficar preso. Mentira! Porque embriaguez ao volante é crime onde o delegado é legitimado a arbitrar a fiança. E diante do arbitramento, o pagamento leva a imediata libertação. É assim que funciona. Claro que isso não é uma recomendação para você cometer tal ilícito, que é grave. Mas a legitimidade do delegado higieniza o cárcere. Eu consigo libertar o sujeito de imediato. Agora, veja, e se o crime tem pena máxima superior a 4 anos? Não é que ele seja inafiançável, mas se o crime tem pena máxima superior a 4, só o juiz é legitimado a arbitrar a fiança. E se eu tenho que ir até o juiz, é muito mais inteligente pleitear liberdade provisória sem fiança. Porque aí eu não precisarei pagar absolutamente nada. Ora, eu supero a legitimidade, então toda atenção. A legitimidade para arbitrar a fiança está no artigo 322 do CPP. Anota ele, artigo 322 do Código de Processo Penal. É onde você encontra a legitimidade para o arbitramento da fiança. Só que eu avanço para trabalhar com vocês com o cabimento da fiança. Me permite a franqueza. É um dos pontos mais importantes da nossa aula de hoje, terça-feira. Porque, só ouça, a lei, ela não diz quando é que cabe fiança. A lei diz quando não cabe. Então, se o sujeito não está enquadrado nas restrições, ele tem direito a pagar fiança e a ser libertado. Só que nós temos restrições positivadas na Constituição Federal e nós temos restrições
positivadas no Código de Processo Penal. Vou ser extremamente pedagógico agora, vou catar aqui mais um post-it. Veja, as restrições à fiança que eu destaco aqui já na sequência, lá especificamente na página 11.182, mas eu costumo destacar da seguinte maneira. Nós temos restrições positivadas na Constituição e que são repetidas ociosamente no 323 do CPP. Então, o 323 do Código de Processo Penal, ele aglutina as restrições que estão positivadas na própria Constituição. Você já sabe até, não cabe fiança no racismo, não cabe fiança nos crimes hediondos e assemelhados, e não cabe fiança na ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, o artigo 323 do CPP, ele repete a Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso 42, inciso 43 e inciso 44. Beleza. E aí vem o CPP e também aponta no artigo 324 outras situações de inafiançabilidade. Então, o segundo artigo é o 324. E aí é bem simples. Porque o 324, ele é de uma logicidade aplaudível. Vê se faz sentido. Diz o artigo 324, não cabe fiança na prisão civil e na prisão do militar. Claro, prisão civil é para quem não paga pensão. Se eu não paguei pensão, para ser libertado, eu que pague os alimentos. Eu não vou pedir arbitramento de fiança. Eu vou ter que pagar a pensão que está em aberto. Não cabe fiança para prisão do militar em respeito à hierarquia. Já pensou? Ora, um militar, um oficial, determina a prisão de um subalterno e o subalterno paga fiança e é libertado? Ora, a hierarquia militar iria colapsar. Portanto, diz o artigo 324, não cabe fiança na prisão civil e na prisão militar. Beleza. Também não cabe fiança, vê se faz sentido, para o sujeito que quebrou o instituto. Quem é que quebra a fiança? O sujeito que estava livre porque pagou fiança, mas ele descumpriu qualquer das obrigações. Se ele descumprir as obrigações, a fiança será julgada quebrada. Ele vai ser preso e não pode pedir fiança de novo. Claro, rompeu a confiança, confiança se quebra uma só vez. É igual a cristal. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Então, se eu quebrar a fiança, eu não posso pedir fiança de novo na mesma persecução penal, porque a fiança está vedada. É o que diz o artigo 324. E por fim, talvez seja a restrição mais lógica, não cabe fiança se o sujeito preencher os requisitos da preventiva. Quem preenche os requisitos da preventiva vai permanecer encarcerado. Por isso, as restrições à fiança estão nos artigos 323 e 324 do CPP. Se eu não estiver enquadrado nessas restrições, eu tenho direito a que a fiança seja arbitrada e o pagamento ilide o recolhimento ao xadrez. Percebeu? Agora, me permite a franqueza. Onde é que a fiança ganha riqueza e ganha densidade? É o ponto que eu chamo a atenção. Eu destaco, na sequência, os institutos que permeiam a fiança a partir da página 1186. E aí eu trabalho com alguns institutos importantes. Eu começo falando, naturalmente, lá na página 1186, da quebra da fiança que eu acabei de explicar. A quebra, ela simboliza a ruptura com as obrigações. Se eu quebrar a fiança, eu vou ser recolhido ao xadrez. Vale dizer, vai ser decretada a minha prisão preventiva. Mas olha o detalhe. Quando eu quebro a fiança, 50% do valor calcionado, metade, vai para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Metade do dinheiro será enviado ao Fundo Nacional de Segurança Pública. E a outra metade? Aí depende. Depende do que acontecer com o processo. Se ao final do processo o sujeito for absolvido, a outra metade devolve.
Se ao final do processo ele for condenado, você já refletiu o que é que faz com o dinheiro da fiança? A fiança serve para quê? Então, se ao final o sujeito é condenado, o valor vai servir para indenizar a vítima, pagar as custas do processo, pagar alguma multa, pagar alguma prestação pecuniária e o que sobrar devolve. Então, indeniza a vítima, paga as custas processuais, paga alguma multa penal, paga alguma obrigação pecuniária e o restante devolveria. Então, quebrei a fiança. Metade do valor, Fundo Nacional de Segurança Pública. A outra metade faz o quê? Depende do que acontecer com o resultado final do processo. Se for absolvido, devolve. Se for condenado, aí sim, indeniza a vítima, paga custas, paga multa, prestação pecuniária e o restante, o remanescente, devolveria. Na sequência, aí lá na página 1187, tudo isso aqui despenca em concurso, eu trabalho com a perda da fiança. Nestor, o que é perda da fiança? Vê se faz sentido. Imagine que eu prestei fiança, responda ao processo em liberdade. Ao final do processo, fui condenado, a sentença condenatória transitou em julgado. E eu fujo, frustrando o início do cumprimento da pena. Olhe que momento peculiar da vida do sujeito. A condenação transitou em julgado e ele foge antes de começar a cumprir a pena. E ele estava em liberdade porque tinha pago fiança. Nesse caso, a fiança será julgada perdida. A perda da fiança acontece pela fuga do sujeito, depois que a sentença transitou em julgado, e com isso ele frustra o início do cumprimento da pena. O que é que acontece com a grana que tinha sido paga? Qual é a consequência da perda da fiança? Veja, como a condenação já tinha transitado em julgado, o dinheiro da fiança vai ser para indenizar a vítima, pagar custas, pagar multa, pagar a obrigação pecuniária e o remanescente devolveria. Mas como ele fugiu, esse remanescente, 100%, vai para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Então a consequência da perda da fiança é uma consequência pecuniária. Ora, eu já tinha uma sentença transitada em julgado. O valor dado em fiança já serviria para indenizar a vítima, pagar custas, pagar multa, pagar obrigação pecuniária e o restante devolveria. Esse restante, como eu fugi, será 100% levado ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Essa é a consequência da perda da fiança. Aí eu trabalho na sequência com a cassação da fiança. Se o seu concurso fosse hoje, o que é a cassação da fiança? Só preste atenção. Eu casso alguma coisa quando aquele algo está errado, quando aquele algo contrariou a lei. Imagine um deputado federal que é cassado. Você logo pensa, alguma coisa errada aconteceu. Então, quando a fiança é cassada, é porque a fiança foi arbitrada para um crime que não a comportava. Eis a ideia da cassação. Então, imagine que o juiz arbitrou fiança em crime hediondo. Os crimes hediondos são inafiançáveis. Se a fiança foi arbitrada em crime hediondo, ela deve ser cassada. Ora, com a cassação, será decretada a prisão preventiva do sujeito e o valor que ele tinha pago será integralmente devolvido, porque o réu não tem culpa da fiança ter sido cassada. Percebeu? E aí, na sequência, eu ainda falo, lá na página 1188, eu ainda falo do reforço da fiança. Vê se faz sentido, só um parêntese. Meus amigos, a equação econômica da fiança tem que ser respeitada durante toda a persecução penal. Nestor, seja mais claro. Imagine que a fiança foi arbitrada em 30 mil reais e eu dei um bem em garantia, mas esse bem se depreciou. Então imagine que eu tenha dado ações da Petrobras e com a crise agora da Covid-19,
Aquilo que eu dei em ações hoje vale metade, hoje vale 1/3. Ora, se aquilo que eu dei em garantia sofreu depreciação, o sujeito será convocado para ele reforçar a fiança. Nestor, e se ele não reforçar a fiança, ele vai ser preso. E o valor ou o bem dado em garantia vai ser devolvido. Percebeu? Então, eis a consequência do não reforço. Encarcera e devolve o bem que foi dado em garantia. E a partir dali, o sujeito vai responder ao processo encarcerado. Me permita só um parêntese. Ora, eu preciso promover aqui um equilíbrio econômico social. Por quê? É inimaginável que as pessoas que têm condição financeira possam pagar a fiança e responder à persecução penal em liberdade, e aquelas que não foram aquinhoadas financeiramente respondam à persecução penal encarceradas. Então, pensando nisso, o artigo 350 do Código de Processo Penal permite que o juiz dispense o pagamento da fiança, concedendo ao sujeito liberdade provisória. Então, a dispensa da fiança está a cargo do juiz. O juiz pode dispensar a fiança para o sujeito que é pobre. E aquele que é pobre é o sujeito que não tem condição de pagar a fiança sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Então a fiança pode ser dispensada pelo juiz. Nestor, como é que atesta a pobreza? Qualquer meio de prova. Mas para quem vai fazer concurso para delegado, a pobreza pode ser até mesmo atestada pela autoridade policial. O próprio delegado pode emitir atestado de pobreza, o que é extremamente surpreendente em razão do nosso Código de Processo Penal. Beleza? Agora, quanto à exasperação da fiança ou à redução dos valores, o nosso código fala em autoridade. Que autoridade? O delegado ou o juiz. Então a fiança pode ser diminuída em até 2/3 e ela pode ser exasperada até 1000 vezes. Agora, dispensa da fiança, à luz do artigo 350, só o juiz. Tudo bem? Bacana? Com isso, eu vou superar a liberdade provisória mediante fiança, fazendo uma última provocação para você. É meio que uma pertinência temática. Todas as decisões do juiz acerca do tema fiança, o juiz arbitrou a fiança, o juiz julgou a fiança quebrada, a fiança perdida, o juiz dispensou a fiança, cassou a fiança. Qualquer decisão do juiz de primeiro grau sobre fiança comporta recurso em sentido estrito. Todas as decisões do juiz de primeiro grau sobre o tema fiança, todas elas são desafiadas por recurso em sentido estrito, à luz do artigo 581, inciso 5 e inciso 7 do Código de Processo Penal. Beleza? Aí eu avanço. Veja, e lá no artigo, ou melhor, no capítulo 26, eu trabalho com as medidas cautelares alternativas à prisão. O que é que eu optei por fazer num capítulo autônomo, que é o capítulo 26? Trabalhar com todas as medidas cautelares distintas da prisão e que estão listadas no artigo 319 e 320 do Código de Processo Penal. Os artigos 319 e 320 apresentam inúmeras medidas cautelares distintas da prisão. Tornozeleira eletrônica, proibição de frequentar determinados lugares, imposição de que à noite, nos finais de semana, o sujeito não saia de casa, ora, suspendê-lo da função na iniciativa privada. Então nós temos aí inúmeras medidas cautelares distintas da prisão e eu tento assumir no nosso curso a posição negando poder geral de cautela. Só que eu sou consciente e explicito isso no capítulo, de que o poder geral de cautela vem sendo cada vez mais aceito e difundido dentro da própria magistratura.
As medidas cautelares distintas da prisão são a esperança econômica e racional ao sistema criminal, até porque o cárcere no Brasil, ele colapsou. As medidas cautelares distintas, elas trazem ônus à liberdade e são menos traumáticas do que o encarceramento regular, seja por prisão preventiva, seja por prisão temporária. Maravilha. E, na sequência, no meu capítulo 27, eu começo a trabalhar com os procedimentos criminais. Eu tento formular uma distinção conceitual importante, e aí é o momento em que eu quero só que você respire hoje na minha live. Eu tento destrinchar no capítulo 27, é um capítulo bem curto, a análise do que é procedimento, do que é processo, do que é rito e do que é ação. Porque, veja, o procedimento é uma sequência lógica de atos concatenados na lei e destinados a uma finalidade. Já o processo representa um procedimento em contraditório, imerso, banhado pelo contraditório e oxigenado pela relação entre os sujeitos processuais, entre o juiz e as partes. Já o rito, a palavra rito vem de ritmo. O rito é a amplitude, é a frequência assumida por um determinado procedimento. Você tem procedimentos mais céleres, vale dizer, com um rito mais sumário e até sumaríssimo, e você tem procedimentos mais amplos, mais robustos, vale dizer, com um rito ordinário ou até mesmo com um rito especial. O rito é a amplitude assumida pelo procedimento. E a ação é um direito. O direito de exigir do Estado juiz que ele aplique a lei ao caso concreto e resolva a demanda. Então, quando eu exerço a ação, eu exerço um direito. Aí eu deflagro a ferramenta para que esse direito se materialize, que é o processo. E o processo é integrado por uma sequência lógica de atos em contraditório. Ora, essa sequência lógica de atos é o procedimento. E a amplitude do procedimento é definida pelo rito. É o que nós estabelecemos lá no nosso capítulo 27. Eu tento, em palavras extremamente objetivas, trazer para você as definições e principalmente as referências conceituais de processo. Porque eu conceituei aqui na live adotando a posição majoritária, mas nós temos diversas posições que eu faço questão de destrinchá-las aqui na obra, principalmente para você que também enfrenta prova dissertativa e prova oral. Beleza? Deixa eu voltar aqui os comentários. Então, de novo, uma live mais intensa, até pela quantidade de conteúdo que precisa ser abordado. Estava com saudade aí de vocês, dos nossos encontros semanais. Na semana que vem, ao que tudo indica, nossa live será na segunda-feira à noite e teremos a oportunidade de continuar avançando na análise do direito processual penal. Como a editora sempre pede, ora, mais uma vez, hoje nós teremos aí a promoção do livro, já no site, a partir das 21 horas, com a senha Nestor 2020. Beleza? Então agradeço imensamente, desejo uma excelente noite para todos vocês e vejo vocês na sequência dos nossos encontros com o autor para continuarmos a enfrentar o direito processual penal. Bacana? Fiquem bem, fiquem com Deus, grande abraço, até mais.